So today we start to read in Acts 12, 1 to 24. Hoje iniciamos no livro de Atos 12, 1 a 24. Acts 12, 1 to 24. Atos 12, 1 a 24. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. He had James, the brother of John, put to death with the sword. E matou a espada Tiago, irmão de João. When he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. E vendo que isso agradar aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. This happened during the festival of unleavened bread. E eram os dias dos asmos. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover. Visto que pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and sentries stood guard at the entrance. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. He struck Peter on the side and woke him up. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou. "Quick, get up," he said, and the chains fell off Peter's wrists. E dizia-lhe, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals," and Peter did so. "Wrap your cloak around you and follow me," the angel told him. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas da tua capa e segue-me. And Peter followed him out of the prison, but he had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. They passed the first and the second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo apartou-se dele. Then Peter came to himself and said, "Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen." E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. E, considerando-se ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Peter knocked at the outer entrance, and a servant named Rhoda came to answer the door. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Roda saiu a escutar. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed, she ran back without opening it and explained, "Peter is at the door." E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abria a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. "You're out of your mind," they told her. When she kept insisting that it was so, they said, "It must be his angel."
E disseram, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e espantaram-se. Peter motioned with his hand from them to be quiet and described how the Lord had brought him out of prison. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Tell James and the other brothers and sisters about this, he said, and then he left for another place. E ele disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo parti para outro lugar. In the morning there was no small commotion among the soldiers as to what had become of Peter. E, saindo já de dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. So far, so good. In the home group on Thursday, we read a little bit about Paul that was in prison. Na reunião da quinta-feira nós falámos um pouco sobre aquilo que a prisão de Pedro. And prison at that time was not like prison today. E naquela altura ir para a prisão não era como nos dias de hoje. It was a place where you go and you don't know if you will ever leave it alive. Era um lugar onde as pessoas iam e não saberiam se voltavam vivos. And they really made sure that you will stay there. It was not just a wall around you, but they put you in chains. E certificavam-se realmente que não somente estavas lá, mas punham-te amarrado a cadeias. And probably we've all heard about that story. E se calhar todos nós já ouvimos esta história. So it's not new for us. Não é novo para nós. Peter came out of prison. Pedro saiu da prisão. But who was the hero? Mas quem foi o herói? That's the question for today. Essa é a questão para Who was hoje. the hero? Quem foi o herói? Was Peter the hero? Será que Pedro foi o herói? A spiritual leader of that time? Um líder espiritual daquele tempo? So when he comes to prison, Então quando ele está na prisão, he says, Jesus is with me. ele diz, Jesus está comigo. Where are the chains? Onde estão as cadeias? I will break them anyhow. Eu vou arrebentar com isso. And I will get out soon. E eu vou-me safar. Who was the superhero of the story? Quem foi o super-herói desta história? Did we read it really? Did we really pay full attention when we read that story? Será que ao ler estávamos com muita atenção? But what power did set Peter physically free from his chains? Mas que poder físico permitiu que as correntes de Pedro se quebrassem? Was it the superpower of Peter? Será que foi o superpoder de Pedro? No. Não. But what kind of power was it? Mas que poder era? It wasn't angel. Foi um anjo. So an angel came and supported Peter to get out of prison. Então o anjo veio e ajudou Pedro e colocou para fora da prisão. He gave instructions to Peter. Okay, take your clothes, wear your shoes. Ele deu instruções a Pedro, agora pega as tuas sandálias, pega a tua roupa. And Peter himself, he thought, oh, this might be a vision. He wasn't sure if this is real. Pedro até pensava, não sei se isto é um sonho, isto aqui é. And even the others couldn't believe the story. E tampouco os outros criam na história. But what made the angel to become active to come to Peter? Mas o que é que fez com que o anjo se tornasse ativo e vindo socorrer a Pedro? Who is the superhero of the story? Quem é o super-herói desta história? It's in verse 5. Está no versículo 5. So Peter was kept in prison, Pedro, pois, era guardado na prisão, but the church was earnestly praying to God for him. mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. And I believe that if the church would not have prayed, E eu creio que se a igreja não tivesse a orar, very probably no angel would have come, é muito provável que o anjo não viria and Peter would have probably died in prison. e provavelmente Pedro teria morrido na prisão. Church is a spiritual building. Igreja é um edifício espiritual. And what we spiritually do impacts the world. E aquilo que nós espiritualmente fazemos impacta o mundo. Because God is getting active. Porque Deus se torna ativo. When we later read in verse
in verse 19 to 24, O que nós lemos a seguir do versículo 19 a 24, Herod was taking praise from the people to him, Herodes tomava para si as glórias do povo. and so the crowd standing in front of Herod said, they shouted, "This is the voice of a God, not of a man." E eles gritaram, isto é a voz de Deus, não a voz de um homem. And then it says, immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down, and he was eaten by worms and died. E naquele mesmo instante feriu o anjo do Senhor porque não deu glória a Deus e comido de bichos expirou. And verse 24, but the word of God continued to spread and flourish. E no versículo 24 diz, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Again, we see a supernatural deed caused by God taking out Herod. E aqui vemos outro feito sobrenatural vindo de Deus e tomando de parte, ou pondo de parte Herodes. Maybe we think, he could have done it a lot earlier. That would have saved some lives. E se calhar podemos pensar, Deus poderia ter feito isso mais cedo, pouparia muitas vidas. But we don't know about God and His will and how He works. Mas nós não sabemos sobre Deus e os seus feitos e como Ele faz. But we can understand that prayer has a power. Mas aquilo que entendemos é que há poder na oração. And there came an angel E veio o anjo and kicked out Herod of life. e tirou a vida de Herodes. So it was not a normal death. Então não foi uma morte natural, And normal. we are here in New Testament, not Old Testament. E nós estamos aqui no Novo Testamento, não é Antigo Testamento. And God goes in supernatural with His angel, sets Peter free from prison, kills Herod. E Deus intervém e liberta de uma forma sobrenatural a Pedro e mata a Herodes. God is working supernatural. Deus está trabalhando de forma sobrenatural. And His church is a supernatural building. E a sua igreja é um edifício espiritual sobrenatural. It's built on spiritual deeds. E é construída sobre feitos espirituais. And the power of prayer shall never be underestimated. E o poder da oração nunca poderá ser subestimado. And there's one more thing that gives a supernatural taste to the story of Peter. E há aqui outro pormenor que dá relevo a esta história de I Pedro. don't know if you have ever heard that, Eu não sei se já alguma vez ouviram, but in John 21 verse 18, mas em João, capítulo 21, versículo 18, John 21 verse 18, João 21, versículo 18, Jesus was speaking to Peter directly. Jesus estava falando diretamente a Pedro. And he says, "Very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." E na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. What does Jesus mean by that? O que é que Jesus significava com isto? It's a prophecy. É uma profecia. Jesus spoke a prophecy to Peter and in his life. Jesus falou a Pedro uma profecia a vida dele. And it explains to Peter that he will not die young, E dizia que Pedro não morreria jovem, but he will die as an old man. mas morreria como um homem mais velho. So Peter had some supernatural support when he came into prison, Então, Pedro tinha algum respaldo espiritual quando entrou na prisão. because he knew, I hope he remembered at that time, E eu espero que ele se tivesse recordado naquele tempo, because circumstances can be so dark and depressing on us, porque muitas vezes as circunstâncias podem ser tão negros e depressivos sobre nós. that we might forget what Jesus spoke already into our hearts. Muitas vezes podemos esquecer aquilo que Jesus já falou ao nosso coração. But here Jesus supernaturally spoke via a prophecy to Peter and explained to him, you will not die as a young man. Mas aqui vemos que Jesus falou a profecia a Pedro, dizendo que tu não morrerias enquanto jovem. So when Peter came to jail, he could have been quite relaxed. E então, quando Pedro entrou na prisão, se calhar ele até pode ter vindo um pouco mais relaxado. Because he remembered, oh no, this is not the end.
Porque ele se calhar podia ter-se lembrado que não, isto não é o fim. Again, we have a supernatural element in the life of Peter. Então temos aqui mais um elemento espiritual na vida de Pedro. Church is a supernatural thing. Igreja é uma coisa sobrenatural. It's something that you cannot find it in the world, É algo que tu não poderás encontrar no mundo. where you have babies and old people, where you have rich and poor, where you have all kind of gifted people working together for one thing. Onde no mundo verás pessoas pobres e ricas, ou na igreja pobres e ricos, com posses ou sem posses, trabalhando em prol de uma coisa. Where there's a holy unity. Onde há uma unidade santa. Church is not something that can be built on knowledge. A igreja não é algo que se pode ser construído sobre sabedoria. So church needs spiritual deeds to have a foundation and to grow. Então a igreja precisa de feitos espirituais para onde se possa alicerçar e crescer. Satan does not want us to know that. E Satanás não quer que nós saibamos isto. He does not want us to know that we can spiritually impact with our faith and our prayers. Ele não quer que nós saibamos que podemos impactar através da nossa fé e com as nossas orações. And there's a short sentence out of the Old Testament that is, I think it's mentioned twice in the New Testament, and in one verse it's in Job 5:17 to 18. E há algo aqui que está referenciado em Jó, capítulo 5, versículos 17 e 18, e eu creio que está duas vezes replicado também no Novo Testamento. And it's written in Job 5:17 to 18. Então em Jó, capítulo 5, versículo 17 a 18, Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. I think that's not the reference. It's not the No, Job. Jacobus Job. Before Psalm? 5:17. Jacobus 5:17 to 18. 5:17. Did I Huh? It's what is Yes, Tiago? I think it's James. James. Oh, I wrongly translated the okay. book of Jacobus to Job, but it's James. Yeah, sorry. No. My mistake. Okay, James 5:17 to 18. I'm sorry. Tiago, capítulo 5, versículo 17 a 18, e que diz: E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pedi que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. And in verse 18 it says, Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. So nothing can stop the church. Então, nada poderá parar a igreja. If it's a spiritual building with a foundation of prayer, fasting, worship, and the spoken truth. Se é um edifício espiritual alicerçado sobre a fé, a oração e a verdade proclamada. And when we look back to Acts in verse 24, it says, But the word of God continued to spread and flourish. E no livro de Atos 12, 24 diz: E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. The word of God will always flourish A palavra de Deus sempre vai florescer. if the church is built spiritually. Se a igreja for construída espiritualmente. So next year I plan to allow a membership in this church. Então no próximo ano eu vou permitir membresia But nesta for igreja. me the main requirement to become a church member is that everyone will spiritually contribute with prayer. Então um dos requisitos será que as pessoas possam contribuir com as suas orações. Especially for the leadership of the church. Especialmente pela liderança da igreja. And although Lina and we were not in prison the last year, E ainda que eu e a Lina não estivéssemos na prisão o ano passado, but the last year was very hard for us. mas foi um ano muito difícil para And we nós. really know and understand how we depend
on your prayers. E sabemos muito bem como dependemos das vossas orações. Because any church which is not constructed spiritually has another foundation. Então, uma igreja que não é construída sobre as orações tem outra fundamento, It alicerce. can be a fellowship of nice people. Poderá ser simplesmente uma membresia de pessoas boas. It can be a social meeting point. Poderá ser um lugar de encontro social. It can be based on financial interests, Poderá ser baseado em interesses financeiros, on entertainment. em entretenimento. It can be a kind of a club of biblical knowledge, Pode ser um clube de conhecimento bíblico. or a place of people to present themselves with a microphone. Ou então um lugar onde as pessoas possam se presentear e se agarrar ao microfone. There's so many reasons why people gather in some churches. Há muitas razões pelas quais as pessoas fazem parte de uma igreja. But church needs to have a spiritual foundation. Mas a igreja tem de ter um fundamento espiritual. And this is the reason why we pray every Sunday from 10:30. E isto é um dos motivos pelos quais nós todos os domingos oramos às 10h30. This is the reason why we pray in our home groups. E é a razão pela qual nós oramos nos grupos de casa. Because we believe that what the Bible says is true. Porque cremos que aquilo que a Bíblia diz é a verdade. That it is a supernatural building. Que é um edifício sobrenatural. And the next weeks I want to speak more about the spiritual power of the gospel and the Holy Spirit. E nas próximas semanas eu quero falar sobre o poder do Evangelho e do Espírito Santo. Church can be so exciting. A igreja pode ser um lugar tão interessante e excitante. It can be full of miracles. I've seen that. Pode ser um lugar cheio de milagres. And I know we have seen miracles here as well. E eu já vi isso e nós também aqui já ouvimos. Church can be full of the presence of the Lord. A igreja pode ser um lugar cheio da presença de Deus. And angels can support us. E os anjos podem nos dar suporte. But we need to understand it is not only a meeting point for those that say I'm a Christian. Mas não é, e temos que entender que não é apenas um lugar onde nós nos sentimos bem e nos encontramos por... It's a place where the strength comes from spiritual activity. Mas é um lugar onde a força vem da atividade espiritual. Of those who start and pray and impact the spiritual world. Daqueles que oram e impactam o mundo espiritual. And this is what became weak in many churches that I know and I've seen. E isto é a razão pela qual muitas igrejas começam a definhar e se tornarem fracos. I know the last church where when we came from Germany, it was a wonderful church. Eu sei por experiência do lugar onde a igreja que nós vimos logo na Alemanha era uma igreja muito boa. And God sent me to the prayer meeting. E Deus enviou-me uma reunião de oração. I was supporting the prayer meeting. E eu dava suporte na reunião de oração. But what was the average age of the ladies that prayed there? E qual era a idade média das senhoras que oravam lá? It's no joke, probably 70 years old. Não é piada, é mesmo, são à volta de 70 anos. So the whole young generation, they had time for smartphones and hobbies and everything. Então a geração mais nova tinha tempo para os smartphones, para as coisas que gostavam de fazer. But the spiritual building of the church was still on the shoulders of these 7-year-old ladies of faith. Então a igreja, este edifício espiritual estava sobre os ombros dessas senhoras de 70 anos. It's interesting that during whole COVID, all these maybe 10 old ladies, no one of them got caught by COVID. E é interessante, no tempo de Covid, estas provavelmente 10 mulheres mais velhas, nenhuma delas apanhou Covid. I want to share another testimony. One of these ladies with nearly 80 years fell down the stairs. Cada um testemunho de que uma delas caiu pelas escadas And abaixo. she broke like her neck and it was disastrous. E ela partiu o seu pescoço e foi um desastre. But weeks later she was healed back in church. Mas semanas depois ela estava restaurada, completamente curada e de volta à igreja. So if God used you for prayer, Então se Deus te usa para a oração, He can restore you quickly. Ele pode restaurar-te rapidamente. Age is no problem. A idade não há problema. But to come back on this prayer situation, I saw some other big churches where I was in the prayer meetings. Mas voltando a este assunto, eu também vi em igrejas maiores as reuniões de oração. When you see a church full of 500 people, E quando tu vês uma igreja com 500 pessoas, you expect the prayer meeting must be at least 20. e tu se calhar estás à espera que a reunião possa ter 20 pessoas, reunião de oração. But before the service, when you met, there were 5. Mas se calhar quando chegavas lá eram só 5. This is the truth. Isto é real. And Jesus wants us today that we understand the
the church is a spiritual building. E Jesus quer que nós possamos entender que a igreja é um edifício espiritual. And this is one reason what we do here together in unity with two other churches. E isto é pela razão pela qual nós fazemos outras coisas em unidade com duas igrejas. We come together and worship and prayer because we spiritually want to impact the island. E nos reunimos com eles para que nós queremos criar um impacto espiritual na ilha. For the spiritual chains that suppresses the population of Madeira, the negative spiritual change, that it can be broken. Para que essas cadeias espirituais negativas possam ser quebradas. And believe me, I'm here and I tell you, we do not need a church of 1,000 people. E acreditem que eu vou dizer, nós não precisamos de uma igreja de milhares de pessoas. Amen? Amém? We don't need that. Nós não precisamos disso. We just need to do the right thing at the right time. Precisamos apenas fazer a coisa certa no momento certo. So the secret is not in our wisdom. Então o segredo não está na nossa capacidade, It's not in our maturity. não está na nossa It maturidade, is not in our strength. não está na nossa força. It is in the activation of the spiritual power of Jesus Christ, the Holy Spirit, and our Holy Father in heaven. Está quando ativamos o poder do Espírito Santo e do nosso Pai que está nos céus. And then we will see miracles. Então aí veremos milagres. More things will pop up. Mais coisas vão de vir. And to be honest, when I go to a prayer meeting, I don't go there like, yes, another prayer meeting, I love it. E quando eu vou a alguma reunião de oração, eu não vou para lá de tipo, sim, é engraçado, é bom. Because somehow it's work. Porque alguma coisa, de certa forma, funciona. But when I'm back on the way home in my car, I was like, Mas it depois, feels good. quando eu volto, regresso no meu carro para casa e digo, So uau, after the está prayer bem. meeting, I think, wow, that was really good. Então depois da reunião eu digo, sim, uau, isto foi muito bom. And like Toshta mentioned today in your prayer, in the morning prayer, Ephesians 6:12, E então, como o Tosta falou na sua oração agora de manhã, em Efésios capítulo 6, versículo 12, it's clear our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Então Efésios 6:12 diz, e porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os espirituais da maldade nos lugares celestiais. So it's not about we making the biggest advertisement, Não é sobre fazermos mais publicidade. we have the biggest light show. Nós temos um melhor espetáculo. It's not about the things that are attracting people in the world. Não é sobre as coisas que estão atraindo as pessoas do mundo. It's a spiritual fight, É uma luta espiritual and it can open the door for lost souls to find back to Jesus. e pode abrir as portas para que as almas perdidas possam encontrar Jesus. Another verse to understand the spiritual situation O outro versículo que nos dá uma mostra para entendermos a situação espiritual is in Daniel 10:10-14. está no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 10 a 14. Again, we have an angel helping, getting active. Então, outra vez temos aqui um anjo que está sendo ativado, está em ativo. Daniel 10:10-14. Daniel, capítulo 10, versículo 10 a 14. A hand touched me and set me trembling on my hands and knees. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos. He said, Daniel, you who are highly esteemed, consider carefully the words I am about to speak to you, and stand up, for I have now been sent to you. And when he said this to me, I stood up trembling. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Then the angel said to Daniel, then he continued, do not be afraid, Daniel, since the first day that you have set your mind to gain understanding and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come in response to them. E disse-me, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e o vim por causa das tuas palavras. But the prince of the Persian kingdom resisted me,
21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the king of Persia. Mas o príncipe do reino da Pérsia se depôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos príncipes primeiros, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Now I have come to explain to you what will happen to your people in the future, for the vision concerns at that time yet to come. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. And then Daniel says, while he was saying this to me, I bowed with my face towards the ground and was speechless. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. So why do you share this story this morning? Então, para que é que estou a compartilhar esta história nesta manhã? Because it shows that God got active directly when he started to speak, when Daniel prayed. Porque simplesmente mostra esta história que Deus ficou ativo, entrou em ação desde o primeiro momento em que Daniel começou In a verse orar. 12 it says, your words were heard and I have come in response to them. No versículo 12 diz, Deus ouviu as tuas palavras e por causa disso eu vim em teu auxílio. Here the angel says, since the first day that you set your mind to gain understanding, the first day, directly. Aqui diz, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração. But the angel had a problem, Mas o anjo tinha um problema, because this is not a free space. porque isto não é um lugar livre. There are spiritual powers. Há poderes espirituais And one of them gave this angel a big problem. e um deles deu uma grande empecilho, foi um grande empecilho a este anjo. So a higher angel, Michael, had to come Então o anjo maior, chamado Miguel, teve que vir. to fight the fight against the angel that was blocking the angel for Daniel. Então o arcanjo Miguel teve que vir para simplesmente desbloquear aquilo que o outro anjo estava impedindo para que Daniel recebesse. So we understand there is some fights in the spirits around us. Então entendemos que há ao nosso redor, no lugar espiritual, há batalhas, lutas. And there are fights in the spirit above the city of Funchal. E há muita batalha e lutas sobre os ares, sobre a cidade do Funchal. And there are fights in the spirit above these islands. E há muita batalha nos lugares espirituais sobre esta ilha And about our e lives. sobre as nossas vidas. But God listens to us. Mas Deus, Ele nos escuta. We start to pray. Começamos a orar Things get active. e as coisas começam a acontecer. Angels are activated. Os anjos são acionados. But the church was earnestly praying to God for Peter. Mas a igreja estava orando por Pedro. Angel came and set Peter free. Então um anjo vinha e libertava a Pedro. Church is a spiritual building. Igrejas são edifícios espirituais. The Bible is true. Life has a fourth dimension. A Bíblia diz a verdade, a vida tem uma quarta It's dimensão. a spiritual world where angels can appear and disappear. É um lugar onde os anjos podem aparecer e depois desaparecer. It's a spiritual world where the demons move. É uma quarta dimensão onde os demónios se podem mover. But we who were created from God in His image are made to live forever. Mas nós fomos criados à imagem de Deus, fomos feitos para viver para sempre. But sin destroyed everything. Mas o pecado destruiu todas as coisas. But Jesus, the Son of God, decided to die for our sins, Mas Jesus, o Filho de Deus, decidiu morrer pelos nossos pecados, that we can receive forgiveness para que pudéssemos receber perdão and do not face the eternal death anymore. e não tivéssemos que enfrentar a morte eterna outra vez. This is the gospel. E isto é o Evangelho. But how needs the gospel to be spread? Mas como deverá ser espalhado, divulgado o Evangelho? How did the church move from the early church on? Como é que a igreja se moveu desde a igreja primitiva? They met daily Eles encontravam-se and diariamente they prayed in Yo- unity. e oravam em unidade. This was making the church so powerful up to today. E isto dava poder à igreja até os dias de hoje. The church is alive. A igreja está viva.
And nothing will overcome the true church E nada se sobreporá sobre a verdadeira igreja, because it's a supernatural building. porque é um edifício espiritual. So I hope we understand this today. E eu espero que pudéssemos entender isto hoje, possamos entender isto hoje. And I think Jesus wants to make us stronger in prayer again. E eu creio que Jesus nos quer fazer forte novamente na He oração. wants to awake us spiritually. Ele quer despertar-nos espiritualmente. Yes, it's good to have more wisdom about the Word of God. Sim, é importante e é bom termos mais entendimento sobre a palavra de And Deus. yes, it will contribute to our lives. E sim, vai contribuir, tem que contribuir para a nossa vida. But the whole Bible is a spiritual building. Mas toda a Bíblia é um edifício espiritual. And when Jesus says you need to become like children, E quando a Bíblia diz que temos que ser como criança, it means we need to have the faith like children. então precisamos ter a fé da criança. Where does the faith come from? E de onde vem essa fé? From hearing the Word De ouvirmos a palavra and from trusting God e de colocarmos a nossa confiança em in Deus. things we cannot understand. E nas coisas que se calhar não vamos entender. But today we understand one thing: Mas hoje entendemos uma coisa, the church is a spiritual building. que a igreja é um edifício espiritual. Let us stand up and pray. Vamos ficar de pé.